Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikabus, e eu tô aqui no Facebook, né, porque, bom, o Instagram desagradavelmente mudou a regra aí para fazer live e aparentemente só quem tem 1.000 seguidores ou mais pode fazer, o que eu acho uma grande inconveniência. Mas enfim, para aqueles que não sabem, este vídeo aqui é uma live, né? E que é para falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. Mas hoje a gente não vai falar de história. A gente fala muito de história, hoje a gente não vai falar de história, hoje a gente vai falar um pouquinho de filosofia, principalmente. E para você que não sabe, quando a gente fala de história do Brasil, a gente tem assim basicamente dois grandes grupos de evento. O primeiro é o grupo das coisas da história da abolição, né? Que é basicamente tudo que aconteceu desde desde que a humanidade surgiu, ou talvez desde que o universo começou, né? Dependendo de quão longe você quer ir, dá para pegar desde o início do universo até 1888, quando a abolição é feita. E depois de 1888 a gente tem o segundo grande grupo de eventos, que vai de 1888, né, do 13 de maio de 1888 até... Bom, 13 de setembro de 2025, às 8 horas da noite, 3 minutos e contando. Né? Que é o... Por quê? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar direito, a história do Brasil, ela, antes disso, sempre girou em torno da luta contra a escravidão. Especialmente se é a análise que deve ser feita. Porque, afinal de contas, o ser humano nunca aceitou essa condição de escravo, ainda mais quando a gente fala da escravidão tal como ela foi praticada aí pela Europa durante aí séculos 16, 17, 18 e 19, né? E ninguém nunca aceitou isso, todo mundo sempre lutou contra, todo mundo sempre lutou para se libertar, e enfim, chegou o ano de 1888, depois de uma história longuíssima que eu passei aí, uns 6 anos contando, mas enfim, essa história chegou ao fim, começamos a nova história, começamos falando sobre a Guarda Negra, as ações aí da Guarda Negra no Rio de Janeiro, na Bahia, e agora que a gente já definiu bem qual que é o papel da capoeira entre 1888 e 1889, pra gente entender o que vai acontecer depois, a gente tem que entender qual que é o papel que a capoeira vai ter em todo o século XX. A gente tem que começar entendendo sobre os princípios filosóficos da República Brasileira, porque na verdade isso que é uma coisa muito doida, né? O positivismo que talvez, se você não prestou atenção na aula de história nem na aula de sociologia, você não tem ideia do que é, e eu imagino que a maior parte das pessoas não prestaram atenção nessa aula, mas o positivismo tem impacto até hoje, está mexendo na sua vida até hoje. E vai mexer na vida de todo mundo por muito tempo. Especialmente quando a gente pega aí esse mundo que está sob a influência da cultura europeia e não das culturas indígenas, culturas africanas. Né? Não que a nossa cultura brasileira ela não tenha influência indígena, não tenha influência africana, mas quando a gente fala da questão do pensamento dominante, a gente fala principalmente de um pensamento europeu, né? E por que eu digo um pensamento dominante? Assim, se a gente está falando de capoeira, a gente está falando de um pensamento de matriz africana, e que aí é influenciado por várias culturas africanas diferentes. A gente fala, por exemplo, sei lá, de um povo indígena que ainda existe, né? A gente fala aí de um pensamento de matriz específica desse povo, né? Ou se não é indígena, mas por exemplo é da Jurema Sagrada, tá aí dentro de um pensamento, eu imagino que principalmente Macro-G, né? Enfim,
e dentre outros e outros sistemas que existem no Brasil, que são brasileiros, não é nem africano nem indígena, mas é brasileiro mesmo, Umbanda, por exemplo, e que são fora dessa lógica europeia, mas não dominam. Tanto é que a gente sempre está sendo reprimido. Tanto é que tem povo que queima terreiro, tanto é que, por exemplo, eu não vou me esquecer tão cedo, isso se algum dia eu me esquecer, de, por exemplo, a palhaçada que um bando de policial miserável fez, de querer botar, de estacionar carro para acabar com a roda de capoeira, acho que foi lá a Roda da República, foi, acho que se bobear esse ano, ou se foi ano passado, né? E entre tantos outros exemplos que eu poderia citar. Então assim, mas quando a gente está falando desse pensamento, dessa base de pensamento principal, a gente está falando muito de uma base positivista. E o que é o positivismo, afinal de contas? Antes da gente entender o que é o positivismo, vamos falar sobre o que veio antes, o precursor, o iluminismo. E aí, o do iluminismo eu já falei aqui, foi bastante, né? Mas o iluminismo, qual que é a ideia deles? A gente tinha lá, a Europa, ela era um lugar bem primitivo mesmo, né? Então as pessoas não tinham muita educação, as pessoas não sabiam, a maior parte era analfabeta, diferentemente da África. Na África, as pessoas, principalmente aí do norte da África, né, que estava aí sob a influência da cultura árabe, todo mundo islâmico, aí lá todo mundo sabia ler, lá na África, né, nos cantos em que tinha escrita, porque nem toda sociedade precisa de escrita para funcionar. Mas na Europa as pessoas tinham escrita, mas a maior parte das pessoas não sabia ler. Né? A Europa era e é até hoje, né? Venhamos e convenhamos, a Europa é um lugar bem primitivo assim. Então assim, a Europa estava lá, um lugar bem primitivo, e aí não tinha, as pessoas não liam, era tudo assim um lugar muito dominado pela magia, né? Era assim, nossa, era um lugar terrível, cheio de doença, até porque o povo nem tomava banho. Então, chegou assim um povo que começou a contestar as ideias da Igreja Católica. Era a Reforma Protestante, isso lá pelo século XVI, talvez final do XV. Início do 16. E aí, com Martinho Lutero, coisa e tal, começaram a botar em xeque essa ideia de que você tinha que dar dinheiro para poder ter um lugar para o céu, né? E que você precisava confiar e acreditar na palavra de um homem, e que esse homem era santo, e que você tinha que dar dinheiro para entrar para o céu, você tinha que dar, sei lá, o seu carro para entrar para o céu, que você tava lá, tinha que dar não sei quantos %, não, pera, eu acho que eu tô confundindo o movimento religioso, mas era basicamente a mesma coisa desse movimento religioso aí. E aí, começaram a colocar em dúvida, né, o movimento protestante, e com isso, com esse primeiro cheque aí para a Igreja Católica, a igreja começa a perder os fiéis, aí o povo começa a discutir mais filosofia, começa a resgatar o antigo pensamento greco-romano, que era permeado aí pela discussão filosófica e pela busca da realidade através do raciocínio lógico, compreender o mundo fora de uma lógica religiosa, e aí vai indo, e chegamos no iluminismo. E o iluminismo era o movimento dos iluminados, não são os Illuminati, não é Illuminati, é iluminismo, dos iluminados. Quem que eram os iluminados? Os europeus, eles viviam no escuro da Idade Média, a Idade das Trevas, aí acenderam lá a lâmpada, pronto, ficou todo mundo iluminado, né? Ou não, enfim, vocês sabem como é as coisas na Europa. Eles estão muito aquém do resto do mundo, né? Mas enfim, eles acharam que estavam iluminados, muito melhores do que a Idade Média, continuaram não tomando banho, continuaram lá presos às magias deles, continuaram, enfim, se fiando a um monte de coisa inútil, mas tudo bem, foi o primeiro passo assim, foi o primeiro passo para eles.
E aí, com o iluminismo vai se desenvolvendo, aí entre um monte de questão de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, de divisão, de você não ter uma pessoa que manda em tudo e que decide tudo, que a pessoa que faz a lei é a mesma pessoa que executa a lei, é a mesma pessoa que julga a lei, né? Que, enfim, os europeus eram primitivos a esse ponto. E que era lá a figura do rei, começaram a pôr em xeque um monte de coisa, começaram a discutir, ver que um monte de coisa não fazia sentido, e aí foi começando a mudar as coisas, coisa e tal, e aí a gente tem um desenvolvimento cada vez maior da ciência. E aí a ciência vai se desenvolvendo, chegou o final do século XVIII, a gente teve a Revolução Francesa. Primeiro a gente tem lá a Revolução Americana nos Estados Unidos. Eu não gosto de chamar de Revolução Americana, mas pior que infelizmente eles fizeram uma revolução lá, porque foram os primeiros a botarem as ideias iluministas em prática, e aí eles fizeram lá aquele lugar super democrático, bem do demo mesmo, chamado Estados Unidos da América, que nem tem nome. É só uma descrição com a localização. Enfim, estadunidenses não são lá muito criativos, nem entendem tanto assim de geografia, né? Então não devíamos esperar algo tão diferente deles. E aí, os estadunidenses fizeram lá a revolução deles, implantaram as ideias iluministas, vem a França, faz a Revolução Francesa, aí no meio de toda aquela confusão da Revolução Francesa, vem a gloriosa Revolução Haitiana, porque se você não sabe nada da Revolução Haitiana, vá ver os meus vídeos, ou melhor ainda, vai estudar sobre a Revolução Haitiana, porque é a revolução mais importante de toda a história da humanidade. Eu não tô brincando não, a Revolução Haitiana é uma coisa incrível, se não fosse a Revolução Haitiana, talvez a gente estivesse na escravidão até hoje, né? O que, se você não sabe o que foi a Revolução Haitiana, foi basicamente o seguinte: como o Haiti é uma ilha pequena, isso deu certo. Em outros lugares era mais complicado, tipo, não daria muito certo no Brasil, né? Mas basicamente os negros do Haiti se juntaram e mataram todos os brancos, né? Foi basicamente isso, e acabaram com a escravidão. Coisa que, por exemplo, os franceses que diziam que queriam liberdade, igualdade, fraternidade, era liberdade, igualdade, fraternidade pros deles. Agora quem se importa com o negro que tá lá morrendo coteado? Isso que teve sorte, porque os outros morriam de coisa bem pior. Ou então, nos Estados Unidos, um canto ainda mais nojento, que fizeram a abolição basicamente porque não queriam mais que os negros existissem lá, né? Isso é uma gentalha muito racista. O Brasil é horrível, mas os Estados Unidos conseguem ser tão pior que dá até orgulho de ser daqui. Então, enfim, gente. E aí, com tudo isso, e ao lado de tudo isso, a gente tem também lá a Revolução Industrial, o que eu ainda não falei sobre a Revolução Industrial, ainda vou falar sobre a Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial estava bagunçando tudo, porque a Revolução Industrial estava basicamente fazendo o regime de trabalho escravo, né? Mano, quem tinha emprego, porque quem não tinha estava morrendo de fome, afinal de contas não tinha emprego, né? Enfim, a Revolução Industrial, fora toda a questão ambiental, né? Eles não se importavam muito com isso. Teve um inverno lá no século XVIII mesmo, que o povo morreu aos montes por causa de efeito climático, e os europeus, eles não são muito ligados à realidade. Então, assim, um monte de gente morreu por causa da poluição, e eles não se ligaram que poluição era um problema. Enfim, europeus. E aí, então estava tendo uma crise social gigantesca na Europa, e aí isso se soma às ideias socialistas, anarquistas, comunistas, sobre as quais eu ainda vou discutir aqui. Eu ainda não fiz um vídeo para falar sobre isso, mas se misturou tudo isso, e aí cada vez mais a religião em xeque, e a ciência surgindo como uma opção melhor. E então chega um cara chamado Augusto Comte, que nasceu em 1798, morreu em 1857, e ele vai, no meio de toda essa doideira que tá lá na Europa, ter a ideia do positivismo. Uma ideia que, assim, foi considerada uma maravilha da humanidade, mas
É uma ideia muito complicada. E vamos lá, qual que era a ideia do positivismo? Era bem simples, na verdade. Era basicamente o seguinte: a gente tem 3 grandes estágios aí da evolução da humanidade. O primeiro é aquele estado teológico ou estado fictício, aquele estado em que o que domina é a religião. Então, o que é a religião? A religião é um conjunto é um sistema de interpretação do mundo. Eu interpreto o mundo através desse sistema. E esse sistema, ele funciona, tem uma base factual, é claro, tem uma base da lógica, do raciocínio lógico, que é a base filosófica, é claro, mas tem uma base dogmática. O que é uma base dogmática? São os dogmas. É aquilo que eu só aceito que é e ponto, acabou. Eu não preciso me gastar discutindo, porque é isso, o dogma é esse, acabou. Por exemplo, a religião católica, ela tem um dogma. A santidade do Papa. O Papa é santo, acabou, não se discute isso. Se o Papa diz que isso aqui é o certo porque o Papa é santo, ele foi escolhido por Deus. Embora tecnicamente tenha sido escolhido por um bando de bispos, que, enfim, mas foi escolhido por Deus, ele é santo. Isso é um dogma. Não se discute isso. Quando se discutiu isso, a gente teve um movimento protestante. Quando a gente fala... Então, assim, qual que é a lógica aqui? É que a religião é a base. São as coisas mágicas. Tudo vai girar em torno de Deus, de espíritos, de seres míticos, de coisas que não são reais. Quando a gente parte aí de uma perspectiva positivista, nada disso é real. Depois a gente tem o estado metafísico, o estado abstrato, que foi basicamente atingido pela Europa na Grécia Antiga, que é basicamente o seguinte: o sistema que vai contar aqui é o sistema filosófico. O que é o sistema filosófico? A gente fala muito de filosofia, principalmente na capoeira. A gente adora falar que a capoeira é nossa filosofia de vida, mas a gente não entende o que é filosofia de fato, porque a gente só tem 50 minutos por semana de aula de filosofia durante 3 anos na escola. Isso se a gente tiver, né? Geralmente não tem nem isso, porque se bota filosofia e sociologia numa coisa só, e isso, se bobear, é uma coisa bem recente, né? Então, assim, as pessoas em geral não têm ideia do que de fato é filosofia. Mas o que é filosofia? A filosofia é um sistema de interpretação do mundo através da lógica. Então, eu crio argumentos lógicos para demonstrar que o que eu estou falando é verdade. Então, por exemplo, a gente tem o dogma de que Deus é necessariamente bom, onipotente e onisciente. Mas, através de um argumento filosófico, no caso, o paradoxo de Epicuro, a gente pode demonstrar que Deus não pode ser bom, onisciente e onipotente ao mesmo tempo. Então, esse é um dogma que filosoficamente não se sustenta. Então, eu não estou pegando uma coisa que me disseram que é assim e eu aceito. Eu estou construindo um raciocínio para demonstrar se é ou se não é. A ideia é essa. Então, por exemplo, tem o povo da Terra plana, estaria vivendo aí no estado fictício, das explicações mágicas. Esse povo da Terra plana, filosoficamente, dá para demonstrar que eles estão errados. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga já descobriram que a Terra não podia ser plana através do raciocínio lógico. Observando basicamente o Sol, eles perceberam que a Terra não podia ser plana. Então, assim, essa que é a ideia. Construir um raciocínio lógico. Só que o raciocínio lógico, ele não necessariamente é uma coisa que eu posso provar que está correto. Por quê? Porque falta dados. Nem sempre a gente tem dados, a gente só tem o argumento. Por exemplo, Platão, ele foi um cara bem doido. Ele disse o seguinte, que a gente tinha o mundo das ideias e a gente tinha o mundo das sombras. O mundo das ideias, o mundo das sombras é o mundo que a gente vive. E o mundo das ideias é o mundo
que não é que ele existe, mas não existe, é uma coisa muito doida, mas é basicamente, ele é a base da nossa realidade. O que a gente tem, na verdade, são apenas sombras dessa realidade. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, isso aqui é uma caneta. Isso aqui também é uma caneta, mas essa caneta não é igual a essa caneta, porque na verdade elas são apenas sombras da caneta. A caneta com letra maiúscula. A caneta do mundo das ideias. Essas aqui são as cópias imperfeitas dela. Isso tem um impacto muito divertido para pensamento europeu e para o nosso pensamento em geral até hoje, o pensamento que nos domina. Mas eu não posso provar que o mundo das ideias é realmente existe. Essa que é a questão da filosofia. Quando a gente vai para o estado positivo ou estado científico, não. Aí a gente depende de fatos e dados com testes e metodologias bem definidas. Por isso que quando a ciência diz uma coisa, ela não está tirando do borogodó. Ela está pegando e falando uma coisa que é comprovável. Tudo bem, a ciência, ela, principalmente do século XIX, até mesmo do século XX, ela teve assim, uma capacidade gigantesca de criar dado com base em nada, criar dado com base no achismo. Mas, de maneira geral, o que a ciência diz é uma coisa comprovada. Então, quando a ciência diz que a Terra não pode ser plana, é porque existe uma série de dados que demonstram que não tem como a Terra ser plana. Né? Então, de maneira geral, é basicamente isso. O estado final que a humanidade alcança é o estado positivo, o estado científico, que só quem chegou, é claro que foi a Europa. Só a Europa é o lugar perfeito aí dentro dessa ótica positivista. Os outros lugares estão todos no estado metafísico, ou ainda pior, no estado teológico. Então assim, toda essa coisa, toda essa ideia dos três estados, dos três estágios da humanidade, por que eles são importantes para o pensamento positivista? Porque isso quer dizer que o estágio que a Europa vivia e que vive é o estágio final. Eu imagino que talvez ele só seja superado pelo estágio de extinção em massa, porque a gente não saiu da lógica positivista até hoje, a gente está caminhando para extinção em massa. Se o meteoro não chegar para acabar com o sofrimento da humanidade, porque honestamente eu já estou num momento assim que eu estou desistindo da humanidade, já estou aqui torcendo pela vinda do meteoro, mas se o meteoro não chegar, não tem problema, a gente vai fazer isso sozinho, porque o mundo positivista, ele busca o progresso e busca o progresso e busca o progresso e busca o progresso, não acaba nunca. Assim, que nem a música da Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, derrubou, já passou a chuva, o sol já está subindo e a Dona Aranha continua a subir. Só que no caso do mundo da aranha, né, essa música é terrível, porque afinal de contas a aranha tá lá insistindo e querendo chegar ou ter alguma coisa pra ela, e aí vem um rico filho da puta e chuta ela de volta pro começo e diz: mas se você se esforçar você vai conseguir. Eu me esforcei e consegui, tá certo, eu nasci aqui já, né, e eu não tô querendo você aí, mas se você se esforçar você vai conseguir, né. Essa música é terrível. O mundo positivista é quase a música da Dona Aranha, só que não tem a chuva, não tem o sol, porque você sempre vai chegar, não sei bem onde, mas vai chegar lá. Você vai chegar lá, ninguém sabe onde, mas enfim. O mundo positivista é essa coisa muito doida. E que é governada, essa sociedade ideal, por três coisas: o amor por princípio, ordem como base e progresso por fim. Amor, ordem, progresso. Se vocês acharam que existe alguma semelhança com alguma coisa que vocês já viram, né, não é à toa. A República Brasileira, ela é toda formada pelo positivismo. Esse é o positivismo de rabo a cabo, que vocês podem ver como o positivismo é assim, o ápice da perfeição mesmo. Afinal de contas, a nossa República inteira é positivista até hoje. Só que eles excluíram o amor. O amor não era importante, só ordem e progresso. O amor sei lá o que eles acharam. Mas qual que é a ideia aqui? Amor não é o sentimento de paixão. Amor aqui é um amor cristão. Porque, claro, gente, se a gente está falando da Europa, a gente está falando de uma coisa cristã. Não podia deixar de ser, embora o positivismo diga que não tem nada de religioso. Ou, na verdade até tem, mas isso é uma coisa que fica ainda mais engraçada, já vou explicar.
É um amor cristão em que sentido? Lembrar, a Europa, ela, depois de toda a Idade Média, ela basicamente se consolida aí com uma base muito cristã de ser. E o cristianismo, ele tem aquela máxima, né? Amai o próximo, amai a Deus acima de todas as coisas, mas aqui a gente matou Deus, não existe Deus para os positivistas, é apenas o amigo imaginário da humanidade. E então a gente fica apenas com o amai o próximo como a ti mesmo. Exceto que ele seja gay, exceto que ele seja negro, exceto que ele seja pobre, exceto que ele seja um monte de coisa, né? Eu acho que se ele não for assim um homem, exceto que seja mulher, também não gosto, o amor cristão não engloba muito bem as mulheres, né? Acho que em geral, se ele não for um homem branco, cisgênero e heterossexual, e deixa eu ver o que mais, e cristão, eu acho que isso não está dentro do aquilo que as pessoas devem amar, né? Eu imagino que deve ter sido aí alguma das entrelinhas que eu até agora não saquei, porque pelo menos para mim a frase amar o próximo como a ti mesmo tá bem clara, mas ando enxergando alguma coisa que eu não tô vendo. Se alguém tiver saber o que é, eu agradeço se me contar. Então, por quê? O argumento para isso, já que a gente está falando de filosofia, filosofia é argumento, é simples. O amor, ele é o sentimento que cria a ideia de solidariedade, de altruísmo, e é isso que garante a coesão social e, portanto, deve ser o norte deve ser aquilo que toda ação humana deve buscar. Se você estiver fazendo algo sem amor, tá errado. Vai estar ferindo a coesão social, e coesão social é tudo, porque isso é o que vai garantir a ordem. E a ordem é o quê? Ela é toda a estrutura, de organização social que é responsável por manter o controle da sociedade e garantir que a sociedade continue funcionando. Então, sem amor a gente não tem ordem. E sem a ordem a gente não tem o progresso, que é o objetivo final de tudo. De novo, eu não sei exatamente para onde é que a gente está progredindo, além da extinção em massa, mas o progresso é o final de tudo. E o positivismo, ele vai pirando cada vez mais, porque uma vez que ele é o estágio final de toda a humanidade, então nada mais justo do que ele se tornar a religião da humanidade. Só que essa religião da humanidade não é uma religião no sentido religioso tradicional que as pessoas tenderiam a pensar, né? Existem igrejas positivistas até hoje, e aí se você entrar lá numa igreja positivista vai ter um monte de estátua, de estilo estátua de santos, só que não são santos, são cientistas. E aí é a ideia de cultuar os cientistas e os grandes pensadores, mas assim, não no sentido religioso tradicional, mas no sentido assim de são os heróis da humanidade, e aí tem aquele ambiente para discutir sobre filosofia, sobre ciência, sobre a obra do Augusto Comte, enfim. E como vocês podem ver, né, uma vez que o Brasil é uma república positivista e que o mundo europeu é um mundo positivista, como vocês já devem imaginar, eu não preciso nem dizer, esse mundo perfeito está muito longe de ser perfeito, até porque, veja bem, é um mundo que está baseado muito no seguinte: é o mundo do eu sei o que é melhor para você, então cala a boca e aceita o que eu estou dizendo. É um mundo que busca todo mundo ser exatamente desse jeito: branco, hétero, cis e homem, né? Nem mulher quer, que é só homem. Então assim, é uma coisa que parece piada, né? Se a gente parar para pensar, isso chega a ser ridículo, né? Mas o mundo positivista é isso, esse é um mundo positivo. E se você acha que isso é exagero meu, ou então que isso é alguma leitura moderna, porque enfim eu vivo no futuro, então eu tenho todo o passado aí à minha disposição para ver quais que são os problemas que deram errado, né? E que além disso, positivismo também é uma coisa que vai sustentar o capitalismo, porque é uma desgraça. E que, como eu já disse várias vezes, é o que vai levar a humanidade à extinção, se o meteoro não atender às preces de todas as pessoas que já desistiram, tipo eu, porque a humanidade tá difícil, cara. Mas pelo menos o Bozo foi preso, pelo menos eu posso me contentar com isso.
O Bozo, todos aqueles generais miseráveis, né? Pelo menos isso vai aquecer meu coração. Enfim, o problema disso é que... Não, o que eu tava falando? Eu comecei a viajar aqui. Mas enfim, não lembro do que eu tava falando, eu só sei que esse pensamento positivista não vai dar certo nunca. Ele está condenado ao fracasso. E isso já era criticado desde o século XIX. E adivinhem por quê? Acertaram pelo grande Machado de Assis. Ah, o Machado de Assis, ele era um cara genial, era um gênio da humanidade. O Machado de Assis sim merece ser cultuado na religião da humanidade. Eu não sei se tem estátua dele lá, mas ele merece. E o Machado de Assis, ele não apenas escreveu a Crônica dos Burros, que está aí no meu canal, é só você procurar, gravei hoje, mas ele também, que é uma crítica genial, tanto para a ideia de progresso quanto para o que aconteceu depois da abolição da escravidão, porque foi basicamente isso. Não, mas não só isso, ele não para aí, é claro. Para quem não sabe, Machado de Assis escreveu várias obras fantásticas. Ele, que era um preto, epiléptico, e epilepsia nessa época era sinônimo de doença mental, e que nasceu pobre, e que, bom, sendo um preto que nasceu pobre, é óbvio que ele era descendente de escravo. Ele ganhou a vida e ficou famoso e foi de importância gigantesca, criticando os burgueses brancos, os escravocratas miseráveis, e o povo lia as críticas dele sobre da tiração de sarro que o Machado de Assis fazia e aplaudia. Foi um cara maravilhoso. Numa dessas ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra genial. Eu adoro aquele livro. E nesse livro tem um personagem chamado Quincas Borbas. Eu acho que o Machado de Assis gostou tanto do Quincas Borbas que lançou um spin-off do Memórias Póstumas chamado Quincas Borbas, né? Tô falando sério, é um spin-off. Como vocês podem ver, o Machado de Assis era um cara muito à frente do tempo, até spin-off ele já fazia. E o Quincas Borbas, ele era um filósofo. Era um filósofo assim muito divertido. A filosofia dele era a filosofia do humanitismo, né? Então assim, só para vocês entenderem, enquanto a religião da humanidade cultua aí a humanidade, o grande ser, que não é Deus, não, isso aí é a própria inconsciente coletivo, é a própria humanidade mesmo. O Quincas Borbas, eles tinham o Humanitas, que era basicamente o inconsciente coletivo, era basicamente a humanidade mesmo em si, só que com um nome mais divertido, né? A filosofia do Quincas Borbas, sabe tudo isso que eu expliquei do estado teológico, metafísico, positivo? A filosofia do Quincas Borbas tem esses mesmos 3 estágios, só que com nomes diferentes, é claro, porque Machado de Assis não vai entregar tudo de cara, né? E o Machado de Assis, o humanitismo do Quincas Borbas é uma crítica justamente ao positivismo, mas não apenas ao positivismo meramente crítica por criticar, não estava tirando sarro só por tirar sarro, claro que não. Machado de Assis, visionário como era, ele olhou para aquilo e falou: isso aqui só pode dar ruim. Por quê? Porque quando a gente entra nessa noia do positivismo, sabe onde foi que a Europa acabou? Aquele lugar que está muito atrasado e muito aquém do resto do mundo. A Europa acabou na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Tô falando sério, o nazismo é resultado direto do positivismo. Eu tô falando sério, isso é uma coisa muito doida. E o Machado de Assis, é óbvio que ele não sabia que iria existir o nazismo, mas ele olhou e sabia que só podia acabar nisso. Por quê? Porque qual que é a ideia? E aí é que tá o segredo, e aí é que tá, e o Machado de Assis escreveu isso, né? Não é uma coisa assim que a gente aqui interpretou e aí a gente chegou à conclusão que ele queria dizer isso, mas talvez não quisesse, né? Que nem as questões do Enem que você pergunta lá pros artistas: então, qual que é a resposta correta? E ele fala: pode ser a A, mas sei lá, a B, a C, talvez a D também. Não, olha só, vou contar aqui a parábola do humanitismo que o Machado de Assis registrou, né?
A gente tinha dois grupos. A gente tinha o grupo A, o grupo B. Entre os dois havia uma montanha. E nessa montanha a gente tinha batatas. Aí o grupo A chegou, o grupo B chegou. Os dois grupos queriam as batatas. Mas não tinha batata o suficiente para dividir. Se eles dividissem, os dois grupos iam morrer. Então o que o grupo A e o grupo B fizeram? Sendo humanos, é óbvio, para que plantar se a gente pode se matar aqui e ver quem que fica com o prêmio? Então os dois grupos se matam, né? E aí o grupo A, que era mais forte que o grupo B, ficou com as batatas. Aí o grupo A se esbaldou com as batatas, e aí ao vencedor as batatas. E isso é uma coisa boa, porque o grupo A, quando mata o grupo B, ele torna a humanidade mais forte, e isso faz bem para a evolução da humanidade. E justamente essa ideia do nazismo, que está exatamente fundamentada aí no positivismo, está fundamentada no determinismo do social, enfim, que no final das contas são darwinismo social, que não tem nada a ver com a teoria de Darwin mesmo, mas que, na verdade, é um dos sustentáculos do positivismo, né? Essa maldição que a Europa nos legou. Então, gente, hoje eu queria só falar disso mesmo, né? Trazer essa reflexão aí sobre o mundo. Próxima semana a gente continua, e aí a gente vai falar sobre os republicanos positivistas. E então até próxima semana. Por hoje é só. E esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube assim dentro de uns 15 minutos. Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e que for lá dar visual.